Naquele momento eu abro a porta de casa. Quando eles me veem, minha filha mais velha, ela sai correndo, se ajoelha no chão e grita: Deus, você ouviu a minha oração. Deus, o meu aleluia, milagre Jesus. chegou. Aleluia. Que lindo. Deus é a palavra maravilhoso. nos fala: ensina o teu filho no caminho que se deve andar. Eu posso dizer, irmã, que os meus filhos, eles têm experiências com Deus. Aquele garoto que não tinha nem 15 anos dentro de uma Cracolândia, que simplesmente olhou para mim e falou: Jesus te ama. Ele sabe o que ele estava fazendo, de fato ele sabe. Sim. Mas o que ele não sabe é a colheita que ele vai ter no céu. Aleluia, glória a Deus. A palavra vem nos ensinar que Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi o Senhor. Sim. É Deus quem dá o crescimento. Sim. Talvez aquele garoto não lembre do meu rosto, mas a minha maior vontade quando chegar na eternidade é poder olhar para aquele garoto e falar: cara, você não sabe o que você fez na minha vida. Olha os frutos que você está colhendo. Porque você olhou para mim e falou: Jesus te ama. Glória a Deus. Uma frase, 3 palavras. Não estamos falando de uma teologia. Não estamos falando de estudos e mais estudos. Não estou criticando o estudo, mas sim. Naquele momento, aquele garoto falou para mim: Jesus te ama. E aquilo foi como uma flecha no meu coração. Com isso, a minha família foi reestruturada. Aleluia. Com isso, eu tive contato com os meus filhos novamente. Aquele garoto atingiu meu coração com essas palavras. Um jovem missionário. Essa é a importância de termos missões na igreja. Essa é a importância de ensinarmos missões nas igrejas. Essa é a importância de nós olharmos para missionários, de ajudar missões, de contribuir, de orar por missões. Porque existem pessoas que estão no campo, estão ali acreditando. Existe uma frase que eu acho incrível que fala assim: eu me aventurei a ir, mas lembre-se, você deve segurar a outra ponta da corda. Ou seja, eu como missionário estou indo, mas estou acreditando que eu tenho uma igreja, uma intercessão, pastores que estão segurando a corda para quando eu precisar que puxe. Glória é sobre isso. Sim. Então acaba meu período de tratamento e eu retorno para casa. E ali nós reatamos o nosso casamento. Mas é um processo. Porque o dependente químico, ele acha que ele vai voltar para casa e tudo vai estar muito bem. Né? Uma maravilha. Uma maravilha. Todos estão felizes. Tudo normal, né? Todos estão felizes. Não estará ninguém feliz. Lembre-se que você cometeu muitos erros. E algo que eu sempre ouvi de um cunhado meu, ele fala pra mim assim: Lucas, ganhar a confiança de alguém é muito fácil. Só que depois que você perde, para você reconquistar a confiança, isso pode demorar até anos. E eu precisei viver esse processo. Primeiro com a Pamela, porque a Pamela me colocou alguns limites. E isso é muito importante a família entender. Porque o familiar precisa entender que não é porque o dependente químico voltou para casa depois de uma internação que ele está curado. Não, clínica não cura ninguém. A clínica vai te dar ferramentas para que você se mantenha limpo lá fora. Sim. O leão do dependente químico não está dentro da clínica, está fora. Então, quando eu retorno para casa, a Pamela impõe alguns limites para mim. Lucas, você não vai andar com dinheiro. Lucas, onde você for, você me avisa, você me liga. Eu ia na padaria, demorei 10 minutos, eu ligava pra Pamela. Fica tranquila, o pão atrasou. Não sou eu, não. Mas isso era necessário, irmã. Ela sempre estava ali, né? Cuidando, de sempre te observando para manter. Justamente. Porque eu não podia sair da linha. Né? Eu precisava manter o meu psicológico, porque nós às vezes espiritualizamos muitas coisas. Sim. Só que a mente do dependente químico, ela funciona em 3 engrenagens: o comportamental, o mental e o espiritual. Então eu não posso ter hoje somente o espiritual funcionando. Não. Eu tenho que lembrar que houve uma libertação do Lucas, sim, dentro da clínica, houve essa libertação, né, espiritual. Mas existe uma carne que vai gritar pela droga. E uma mente que vai associar a droga com prazer imediato.
E a nossa mente, ela é enganosa. Então, em momentos de frustrações, era automático a minha mente olhar para mim e falar assim, olha, com a droga você pode ter um prazer legal aqui, você vai sair dessa vibe ruim que você está. E isso precisa ser trabalhado. Então, são 3 pilares, 3 engrenagens que precisam ser trabalhadas com o dependente químico. Né? O dependente químico, o adicto, ele não tem muito conhecimento sobre os seus próprios sentimentos. Eu digo que assim, eu sou um ser humano que eu não sinto saudade. Eu sinto muita saudade. Né? Eu sou um cara que, se eu tô feliz, eu estou no meu extremo da felicidade. Glória a Deus. Mas se eu também sou triste, eu tô triste, eu tô na fossa. Sim. Sabe? Eu tô lá embaixo, chorando e tudo mais. Então, o adicto, ele é assim que funciona, de fato, os sentimentos de um adicto. E isso precisa ser trabalhado. Isso você vai trabalhando, o que nós chamamos de ressignificação de mente. Essas são as ferramentas que a clínica vai trazer. Só que quando o cara sai, ele precisa entender que ele precisa reconquistar toda a confiança novamente. E eu passei por esse processo. Passei por processos de desconfiança familiar, passei por processos de ter que avisar tudo o tempo todo. E eu te falo, irmã, que para mim foi um processo muito bom. Não é que não dói, mas foi um processo bom porque me ensinou hoje a ser mais forte. Sim. Né? Após esses processos, eu reingresso numa igreja, começo a passar por alguns tratamentos com o pastor, por aconselhamento com esse pastor, e é muito interessante que quando eu reingresso na igreja, eu começo a entender mais sobre o Senhor, sobre o que era aquele encontro que eu tive. Após esse regresso na igreja, passa-se um tempo, eu começo a ouvir o chamado do Senhor sobre a minha vida. Glória a Deus. Deixa só voltar um pouquinho. Vamos lá. Quando você entrou na Cracolândia, o que mais te assustou ali dentro? Te assustava alguma coisa? O que geralmente as pessoas vê fora, né? Sim. Na TV, repórter, mas nunca sabe mesmo o que acontece. O que assusta, né? Na verdade, tudo me assustava. Eu acho que tudo assusta todos ali dentro. Porque todo mundo é muito improvável no que vai fazer. As pessoas, por uma droga, ela é capaz de fazer muita coisa. Nossa. Mas, irmã, muita coisa mesmo. Né? Coisas assim que você talvez nem queira pensar. A pessoa ela é capaz de fazer por um trago daquela droga. Então, tudo me assustava. Me assustava até mesmo, às vezes, estar dormindo e alguém vinha me matar durante a noite. Nossa. Porque isso não era algo que não acontecia. Acontecia muito, né? Por uma droga, a pessoa faz assim coisas extremas. Né? Roubava, roubado do próprio dependente químico, o próprio colega que tá do lado, ele vai lá, que ali não tem amigos. Ali é cada um por si, né? E vai cada um por si ali, vai sobrevivendo, né? Uns chamam de selva de pedra, é literalmente isso, ali era a selva. É cada um fazendo a sua correria, fazendo aquilo que conseguia para usar a droga. Tem que sobreviver, né? Sobreviver. Cada um fazer de tudo para sobreviver usando droga. Isso, perfeito, irmã. Então, assim, me assustava tudo e todos a todo momento. Então eu sempre tentava, eu estava ali, dormindo com o olho aberto, outro fechado, né, se mantendo ali em lugares mais seguros, pelo menos o mais seguros possíveis, né, para conseguir me manter. Então, respondendo a sua pergunta, assim, tudo me assustava, né, tudo e todos. Né, mas também, porque você via pessoas sendo capazes de fazer qualquer coisa pela substância. Você vê pessoas... Tinha criança. Muita. Dentro da Cracolândia você encontra tudo. Você encontra criança, você encontra adolescente, você encontra jovem, você encontra adulto, você encontra idosos. Meu Deus. Você encontra tudo. Você encontra mulheres grávidas, você encontra bebês, essas mulheres que estão ali dentro. Eu falo que assim, ali de fato é o verdadeiro inferno, sabe? Ali se eu posso dizer que eu conheço o inferno de alguma forma, a Cracolândia é um lugar assim que é um inferno mesmo. E é 24 horas, né? Tudo ali, o tempo todo. Aquilo não acaba. É porque aquilo ali, não é uma questão de segurança, é uma questão de saúde pública. É uma questão de saúde, né? Então, é uma questão de a gente olhar e falar assim, cara, a gente precisa cuidar ali como questão de saúde mesmo. É onde eu falo no nosso erro, muitas das vezes, de olhar ao espiritual ali dentro.